Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Eu morava com minha mãe em uma casa pequena nos arredores de uma cidade do interior. O local era isolado, cercado por árvores densas e uma estrada de terra que, à noite, ficava ainda mais deserta. O silêncio da região sempre me trouxe uma sensação de tranquilidade, como se o tempo ali tivesse parado. Mas, naquela noite, tudo mudou. Minha mãe trabalhava no turno da noite e eu costumava ficar sozinho até a manhã seguinte. Eu sempre me sentia seguro em casa. Nada parecia fora do lugar. Até aquela noite. Era uma madrugada comum, até que um som suave me despertou. Um som estranho, que parecia um arranhar. Eu olhei para o relógio ao lado da cama. Eram 3h12 da manhã. A princípio pensei que fosse o vento ou um animal na porta. Mas o som era constante e parecia se aproximar cada vez mais. Meu corpo ficou tenso. O barulho parecia vir da porta da frente, como se algo, ou alguém, estivesse arranhando madeira com dedos finos e ágeis. Eu fiquei deitado, imóvel, esperando que o som desaparecesse, mas ele não parava. O arranhar estava cada vez mais insistente, como se quisesse entrar. Fui forçado a levantar da cama, com os pés gelados pelo medo que começava a me consumir. Passei pela sala lentamente, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Quando cheguei perto da porta, o som parou. Um silêncio tão profundo que minha respiração parecia ensurdecedora. Então, eu ouvi um sussurro, fraco, mas tão claro que parecia estar vindo de dentro da minha cabeça. Abre a porta. Meu coração disparou. Eu sabia que não havia ninguém ali. Não poderia haver. Nossos vizinhos mais próximos estavam a quilômetros de distância e minha mãe estava longe, no trabalho. Fiquei paralisado, mas a sensação de que havia algo, ou alguém, do outro lado da porta me devorava. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para minha mãe. Está tudo bem? Ouvi um barulho estranho. Mas ela não respondeu. A mensagem ficou ali, sem sinal de entrega. O arranhar voltou. Mais alto, mais desesperado, como se algo estivesse tentando furar a madeira. Decidi olhar pelo olho mágico. Meus dedos tremeram quando fui até a porta, medo me envolvendo a cada passo. Olhei e vi nada além da escuridão da estrada de terra e as árvores balançando com o vento. Não havia sinal de ninguém. Foi então que meu celular vibrou, e a tela iluminou a escuridão. Uma mensagem de minha mãe, mas não era uma resposta. Ela apenas escreveu: "Não abra a porta para ninguém. Estou chegando." Meu sangue gelou. Como ela sabia que eu estava prestes a fazer isso? Como poderia saber? Fiquei paralisado por alguns segundos, a mente em um turbilhão de pensamentos. Mas o arranhar na porta cessou repentinamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais angustiante. Eu me aproximei da porta, hesitante, e então, 3 batidas secas e pesadas ecoaram na madeira. O som foi tão forte que senti o chão tremer. Em seguida, ouvi a voz. Não era uma voz normal. Era distorcida, como se 2 vozes estivessem sendo pronunciadas ao mesmo tempo, em tons baixos e guturais. "Eu sei que você está aí." Meu corpo paralisou de medo. Aquele som, aquela voz, parecia vir de dentro da casa. Era impossível, ninguém poderia estar ali. Mas eu não conseguia raciocinar direito. A voz parecia crescer, engolindo tudo ao seu redor. Eu me afastei da porta, incapaz de me mover. Minutos depois, ouvi o som familiar do carro da minha mãe chegando. A luz dos faróis cortou a escuridão lá fora, e eu corri até a porta, desesperado para ver se ela estava em segurança. Mas, ao abrir a porta, o que eu vi me fez tremer de pavor. Nada, nenhuma pegada na terra fofa, nenhuma pista de que alguém tivesse estado ali. A estrada estava vazia, como sempre. Apenas o vento uivava nas árvores. Não havia vestígios do que eu tinha ouvido. Minha mãe saiu do carro, pálida, o rosto tenso e os olhos arregalados, como se tivesse visto algo indescritível. Antes que eu pudesse falar, ela me entregou o celular, tremendo. A tela estava aberta em um vídeo. Era a filmagem das câmeras de segurança do trabalho dela. O vídeo mostrava a nossa casa. A porta da frente estava ali, visível. Pouco antes de ela chegar, uma figura apareceu na filmagem.
Era uma criatura alta e magra, com pele tão pálida que parecia quase translúcida, como papel velho. O mais perturbador, no entanto, era o rosto. Era o meu rosto, distorcido, sem vida, pálido, com os olhos arregalados e a boca ligeiramente aberta, como se estivesse esperando por algo, ou alguém. O mais horrível era que, ao olhar mais de perto, percebi que não era eu. Era uma cópia, uma imitação, com os mesmos traços, mas com algo profundamente errado. Algo que não deveria existir. Quando tentei entender o que estava acontecendo, a porta da frente, a mesma que acabará de abrir, bateu atrás de mim com força. Olhei para o lado e vi um reflexo de algo, ou alguém, nos vidros da porta, mas quando me virei, não havia nada ali. Agora, sempre que escuto o vento bater nas árvores ou algum som estranho vindo da porta, lembro-me daquela noite. Algo estava ali, algo que se assemelhava a mim, mas não era eu. E, de alguma forma, sei que ele nunca vai embora. Se gostou, se inscreva no canal. Comente e curta para receber mais conteúdos de terror. Rafael estava cansado de viver em apartamentos pequenos e abafados. Quando encontrou uma casa para alugar por um preço incrivelmente baixo em um bairro afastado, ele não pensou duas vezes. Era espaçosa, tinha um jardim enorme e uma arquitetura charmosa que lembrava as casas coloniais antigas. No entanto, o dono do imóvel foi enfático ao entregar as chaves. Se ouvir algo estranho, ignore. Não tente entender. Rafael riu do aviso, achando que era apenas uma tentativa de assustá-lo. A primeira noite foi tranquila, mas na segunda, algo mudou. No meio da madrugada, Rafael acordou com um som vindo do sótão. No início, pareceu apenas madeira estalando com a temperatura, mas logo se tornou algo inconfundível. Passos arrastados. Alguém ou algo estava se movendo lá em cima. Ele hesitou, mas acabou convencendo a si mesmo que era apenas um animal. Na terceira noite, os ruídos se intensificaram. Rafael já não conseguia dormir. Ele se virou na cama e sentiu um peso sob os pés. Com a respiração acelerada, pegou o celular e ligou a lanterna. Nada, mas o peso continuava lá. Ele pulou da cama, correu até o interruptor e acendeu a luz. O quarto estava vazio, mas a porta do sótão, que antes estava fechada, agora estava entreaberta. Decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas, ele pegou um bastão de ferro que encontrou na garagem e subiu as escadas estreitas até o sótão. O ar ali era sufocante, impregnado com um cheiro de poeira e algo mais, algo podre. Vasculhou cada canto até encontrar uma velha caixa de madeira coberta por um pano encardido. O coração disparou. Algo dentro de si gritava para ele sair dali, mas a curiosidade foi maior. Ele puxou o pano e abriu a caixa. Dentro, encontrou brinquedos antigos e fotos amareladas de uma família que ele não conhecia. Mas foi o caderno de capa de couro que realmente chamou sua atenção. Abriu na primeira página e viu um nome rabiscado: Miguel. A caligrafia infantil narrava uma história de solidão e medo. O menino descrevia como seus pais haviam mudado para aquela casa e como, logo depois, coisas estranhas começaram a acontecer. O relato ficava mais desesperador a cada página. Miguel falava sobre uma sombra que o observava do canto do quarto todas as noites, como ela sussurrava palavras que ele não entendia, e como, com o tempo, seus pais pararam de notá-lo. Eu grito, mas eles não me ouvem. Eu choro, mas minha mãe não me abraça mais. Acho que estou desaparecendo. Rafael sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Ele virou a última página e encontrou uma frase escrita em letras trêmulas e borradas. Ela quer me levar. Ela quer você também. De repente, o sótão pareceu ficar ainda mais escuro. O som dos passos voltou, mas desta vez, ele não vinha do teto. Vinham do canto da sala. Lentamente, Rafael ergueu os olhos e sentiu o coração parar. Havia algo lá. Uma silhueta magra e esguia, de olhos fundos e vazios. Seu rosto era uma mistura de sombras, como se não pudesse ser totalmente visto. Mas ele sentia seu olhar perfurante. A criatura ergueu a cabeça, como se estivesse analisando Rafael, e deu um passo em sua direção. Ele gritou e correu, tropeçando nas caixas e derrubando o caderno ao chão. O ar parecia mais denso,
como se algo tentasse puxá-lo para trás. Ele mal conseguiu chegar à porta do sótão e descer as escadas correndo. Quando alcançou a sala, a porta da casa estava escancarada, batendo contra a parede com o vento frio da noite. Ele não pensou duas vezes. Saiu correndo, deixando tudo para trás. Na manhã seguinte, quando voltou com um amigo para pegar suas coisas, a casa estava estranhamente silenciosa. Mas algo estava diferente. O sótão, que na noite anterior estava acessível, agora não tinha mais porta. Como se nunca tivesse existido. Eles chamaram o dono do imóvel e o confrontaram sobre o que havia acontecido ali. O homem suspirou e disse apenas: "Você teve sorte. A maioria não consegue sair." Rafael nunca mais voltou. Ele tentou esquecer, tentou seguir sua vida, mas, algumas noites, ele acorda com a sensação de que não está sozinho. O quarto se torna frio. Por um instante, ele sente um peso nos pés da cama. Na escuridão, ele jura ver um par de olhos fundos observando, esperando o momento certo para levá-lo também.